Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nosso tema de hoje será linguagem formal e informal. Vamos compreender o uso adequado das variedades linguísticas, tá bom? Vamos lá? Prosseguindo, vamos ter uma divisão de conteúdo, certo? Volta para mim. Primeiramente, vamos aprender sobre a definição, uso no cotidiano, a linguagem formal, a linguagem informal. Vamos dar exemplos como essa linguagem vai ser utilizada, o que é uma variação linguística e, por último, o professor vai fazer um resuminho com as dicas importantes para você aprender sobre a linguagem formal e informal, tá bom? Vamos prosseguir. Primeiramente, vamos colocar a definição de linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais, tá bom? Volta para mim. Digamos, temos duas linguagens. Uma linguagem formal, ela é chamada de culta. Ela é usada em documentos, ela é usada quando você vai passar um e-mail, num edital, numa sentença de um juiz, tá bom? Num texto que a gente está fazendo para um jornal, um texto, uma carta que a gente escreve. Tudo isso a gente vai utilizar como obrigatoriedade uma linguagem formal, né? Aquela linguagem da boa pronúncia, do bom português, como chamamos. Mas também existe aquela linguagem informal. Sim, professor, aquela linguagem que é utilizada no dia a dia. Às vezes vem carregado de gírias, palavras populares, que muitas vezes não se importam com a sua gramaticidade, tá bom? Ou seja, ela é uma linguagem espontânea. Por vezes, ela pode ser regionalista. Depende daquela forma daquela região falar, tá bom? Por isso que eu falei que entram gírias, tá bom? Continuando, agora que aprendemos sobre a definição, vamos aprender sobre o uso no cotidiano, tá bom? Vamos lá? Como é aplicado essa linguagem formal e informal do cotidiano, tá bom? A linguagem formal e informal são variações da língua. A linguagem formal é usada em momentos com família e amigos. Já com superiores e hierárquicos, devemos utilizar a linguagem formal, tá bom? Dessa forma, concluímos que a linguagem formal e informal é aplicada em diferentes contextos. Vamos lá? Volta para mim. Ou seja, quando a gente estiver conversando com os amigos, ou tiver uma conversa espontânea, tá bom? A gente utiliza essa linguagem informal, uma linguagem popular. Não vamos nos ater à gramaticidade, né? A gramática. Vamos deixar ela em off nesse momento. Já quando vamos falar com superiores hierárquicos, quando vamos redigir um texto para uma autoridade pública, ou até escrever um texto para um jornal, escrever um texto para uma revista, aí devemos utilizar a linguagem formal. Temos que utilizar as regras da nossa língua portuguesa, temos de utilizar tudo bem certinho, tá bom, gente? Ou seja, cada um tem que ser utilizada num contexto diferente, tá bom? Prosseguindo, já que aprendemos agora a definição e o uso no cotidiano, vamos aprofundar agora na linguagem formal. Vamos lá? A linguagem formal, também chamada de linguagem culta, essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. Volta para mim. Bem facinho. Quando você não tem ainda como podemos dizer, uma familiaridade com aquela pessoa,
você vai utilizar a linguagem formal, né? Porque você não vai utilizar gírias, né? Digamos que eu chego numa repartição pública, eu não posso utilizar uma linguagem formal. Naquele momento, a gente irá utilizar a linguagem formal. Ou em todo momento que requer respeitabilidade, onde há uma relação de respeito, tá bom? Assim, utilizamos a linguagem formal como nossa linguagem principal, tá bom? E quais as características, professor, de uma linguagem formal? O professor vai listar aí 3 características muito boas. Primeira delas, seguir rigorosamente as regras da gramática, tá bom, gente? Depois, tem uma pronúncia clara e correta das palavras. E por último, um vocabulário rico e vasto, tá bom? Ou seja, volta para mim. 3 características básicas para você utilizar. A regra gramatical. Se você chegar a falar errado, a pessoa vai perceber, dependendo do conhecimento dela de gramática, tá bom? Outra coisa, uma pronúncia clara. Tem certas gírias que elas são regionais, tá bom? Se você, digamos que faça uma viagem a um outro estado e você vai utilizar aquela gíria regional, a pessoa provavelmente não vai entender. Mas, se utilizar a linguagem da gramática formal, provavelmente todos irão compreender o que você está falando. Por isso que é importante você ter uma pronúncia clara das palavras. Depois, é bom sempre você ter um vocabulário rico, né? E vasto. Sempre é bom dar uma lida no dicionário para aumentar seu repertório de palavras. Porque quando você quiser estar numa conversa, quiser utilizar algum artifício, alguma palavra, você utiliza ela, tá bom? Prosseguindo, vamos ver que momentos e onde é aplicada essa linguagem formal. Vê só que interessante para você. Primeiro deles, o professor vai listar aqui para vocês. Em discursos públicos e políticos, sempre se utiliza a linguagem formal, tá bom, gente? Já que é um discurso político, você está falando para uma gama de pessoas, vou utilizar a linguagem formal. Depois, em sala de aulas, conferências, palestras e seminários, tá bom? Todos esses momentos também deverão ser utilizados a linguagem formal, com exceção de alguns espetáculos, né? Alguns espetáculos, como de comédia, alguns outros espetáculos, você poderia até utilizar a linguagem formal. Mas, nesses casos, você só pode utilizar a linguagem formal. Em provas e concursos públicos. Vê só que interessante. Todos eles devemos utilizar a linguagem formal. Muito bom, essa dica é muito boa para aqueles que vai futuramente fazer o Enem. Lá na redação, que linguagem eu vou utilizar, professor? Eu vou utilizar a linguagem formal, porque ela é a correta, tá bom, gente? Outra, em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, todas elas utilizam a linguagem formal, porque é uma forma de respeito, né? Você está tratando com um superior, com alguém que queira lhe contratar, você jamais vai conversar só com gírias, tá bom? Com a linguagem ao qual vai prejudicar essa sua entrevista. E por último, em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Todos eles também vai exigir a pessoa que está lendo a sua carta que ele esteja numa linguagem formal, para que a outra pessoa entenda. Lembra que eu vos falei? Uma linguagem clara e objetiva, tá bom? Prosseguindo, gente, vamos ver agora as pessoas com quem devemos utilizar a linguagem formal. Primeiro, superiores hierárquicos. Sim, todo aquele cargo superior ao seu, um patrão, né, um chefe, todos eles você tem que tratar uma linguagem formal, porque há um respeito entre as partes. Depois, autoridades religiosas, oficiais e políticas. Todos também exigem uma linguagem formal, já que aqui há uma relação de respeito. Depois, o grande público. Sim, já que você quer atingir um grande público,
quer que sua linguagem seja clara e objetiva, que sua informação chegue àquelas pessoas de maneira correta, utilize da linguagem formal. Por quê? Possa ser que ali no meio exista uma pessoa que não seja regional a você, e se você falar de uma linguagem formal, provavelmente a pessoa não vai entender. Depois, o público desconhecido, por esse mesmo fato que eu vos falei anteriormente. Você irá utilizar uma linguagem formal, porque você irá alcançar esse grande público e até aquelas pessoas que não lhe conhecem vão conseguir entender o que você quer passar para elas, tá bom? Continuamos, já que aprendemos tudo sobre a linguagem formal, agora vamos para a nossa linguagem informal, tá bom? Prosseguindo, vou colocar para você na tela a definição. A linguagem informal também é classificada de linguagem coloquial. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Volta para mim. Gente, bem simples aqui. Quando você estiver entre família, entre amigos ou tiver alguma familiaridade, né? Alguma amizade entre elas, você necessariamente não utiliza a linguagem formal. Você pode utilizar a linguagem informal nesses momentos, até em momentos de descontração, né? Vou contar uma piada, vou contar uma causa, né? Um caos, eu vou lá e utilizo desse artifício da linguagem formal, tá bom? Por ser mais interessante, por ser engraçada, tá bom? E até porque outra pessoa que você está falando faz parte do seu meio regional e provavelmente ela vai entender o que você vai falar para ela, tá bom? Prosseguindo, quais são as características principais dessa linguagem, né? Ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Não, ela não se preocupa. Aqui você está livre. Utiliza o vocabulário simples e expressões populares e coloquialismos, tá bom? Ou seja, é um vocabulário sem muito, né? Sem muita, como posso falar, complexidade. Ocorre o uso de gírias, palavrões e palavras inventadas, onomatopeia e gestos. Sim, se utiliza muito na nossa linguagem formal. Depois tem aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, como por exemplo, se, pra, tá, também, depois, tá ligado, né? E está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Volta para mim. Vê só, gente. Uma coisa interessante é você ver quando isso aconteceu muito devido ao avanço da internet, nos chats aí, palavras abreviadas. Às vezes o você vai virar um V e um C. Às vezes um depois vira um DPS. Também TBM. Então isso aconteceu devido a, né, na digitação, para se tornar mais rápido, até no celular mesmo, a gente utilizar essa linguagem informal. Por causa devido para você passar uma mensagem rápida, tá bom? Nesses casos, pode sim utilizar uma linguagem formal, desde que o outro consiga compreender o que você está escrevendo ali, tá bom? Também, essa linguagem está sujeita a mudanças regionais, como eu falei, culturais e sociais. Às vezes, numa mesma região, existe alguma linguagem que é utilizada em um bairro que no outro não é utilizada, tá bom? Acontece muito em cidades muito grandes, tá bom? Onde há essa diferença. Continuando, onde essa linguagem informal ela ocorre? Conversas do dia a dia, gente, sempre acontece, né? Você está conversando no dia a dia, passa, vê aquele amigo que nunca mais viu, você conversa, ali você pode trabalhar a linguagem informal. Mensagem de celular, como eu falei antes, aqui muito utilizadas devido à rapidez com que você tecla. Às vezes você coloca uma abreviação, né, para tornar aquela mensagem rápida. Redes sociais, isso é muito utilizado, né? O hashtag, outras informações que, para aquele grande público, né, talvez ele não entenda, mas aquele pequeno público ao qual faz parte dos seus amigos, redes sociais, eles vão compreender bastante, tá bom? E
Onde ela é mais utilizada? Familiares e amigos, né? São que a gente utiliza mais a linguagem informal, já que com pessoas desconhecidas, outras pessoas utiliza-se sempre a linguagem formal. Agora, que aprendemos sobre a linguagem formal, o professor nos deu um exemplo, né? Que exemplo você poderia dar para a gente compreender melhor esse conteúdo? Vamos lá? O professor vai dar. Primeiramente, o professor vai ler 2 textos e você próprio vai analisar como esses textos quais são as diferenças dele. Você vai perceber muito. Vou colocar na tela o primeiro texto e vou ler rapidinho para vocês. Doutor André seguiu até a portaria para encontrar o filho, que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche. Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com a sua avó, Carminha. Tá bom? Volta para mim. Analise que aqui é a linguagem formal. Em nenhum momento foi-se posto uma gíria, foi-se posto uma linguagem que é diferente da nossa gramática tradicional. Poderemos classificar isso como uma linguagem formal. Agora o professor vai ler esse texto da mesma forma, mas na linguagem informal. Perceba só que vai haver muitas diferenças. Vamos ouvir? Põe na tela. Doutor André foi até o portão esperar o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa preparando o jantar. Quando eles chegaram em casa, Lidiane estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de milho cremoso. Volta para mim. Vê só, gente, o professor aqui deixou bem claro aqui para facilitar quais são os pontos. O primeiro dele é esperar. Esperar. Totalmente fora da gramática. Outra coisa, nisso, também colocado de forma errônea na gramática. Outra coisa muito interessante, a gente vê no finalzinho, quando ele fala pra caramba. Ou seja, aqui, gíria, tá bom? E se tem uma gíria, é linguagem informal. Jamais eu poderia utilizar isso numa linguagem formal. Jamais. Então, tudo isso acontece quando você está entre familiares ou você vai ter uma conversa com algum conhecido, tá bom? Nesse fato, a linguagem formal, ela vai ser utilizada, tá bom? Já agora que aprendemos exemplos sobre a linguagem formal e exemplos sobre a linguagem formal, vamos para a variação linguística, tá bom? Vamos lá? Põe na tela. A variação linguística, ela ocorre devido às variedades de sistema de uma língua em relação às possibilidades de alteração do vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Isso ocorre porque as línguas têm particularidades de serem dinâmicas e sensíveis. A região geográfica, o sexo, a idade, a classe social de quem fala a língua e o nível de formalidade do contexto são fatores que fazem com que ocorra a variação linguística, tá bom, gente? Ou seja, volta para mim, essa variedade, a língua portuguesa, ela, principalmente no nosso país, um país continental, ela é mutável, né? Ocorre toda uma variação linguística, né? E essas variedades, elas se expõem muito claramente, muito diferente do que ocorre quando são países pequenos, que ali a gente consegue ter uma singularidade melhor, né? Aqui não, aqui é onde a gente tem uma pluralidade gigante. E a primeira variação que a gente pode falar são as variações regionais, ou seja, é a fala entre habitantes de diferentes regiões, de estados, a pronúncia. Provavelmente se você falar
Aqui no Nordeste você vai falar com uma pronúncia diferente e uma pessoa que está lá no Sul, ela vai ter sua variedade, vai ter suas gírias, vai ter seu modo de falar, tá bom? E é nesse contexto que ocorrem as variações linguísticas, tá bom? E quais os exemplos disso? Diferentes palavras para o mesmo significado. Às vezes ocorre de uma fruta ser um nome aqui e da outra mesma fruta ser um nome lá no Sudeste, como ocorre na mandioca, o aipim, né? Ocorre também em outras frutas. Diferentes sotaques, dialetos e falares, né? Tem os sotaques, dialetos, o jeito de falar, né? Cada um, devido a essa variedade regional, cada um tem seu jeito de falar. Falei das frutas, falei dos legumes, da mandioca e do aipim. Outra coisa é a diminuição de palavras ou perca de fonemas. Às vezes, aqui, você pode falar você, lá você usa até uma outra forma diferente, VC só. Isso ocorre porque diminui, né? Às vezes a forma de falar da pessoa, da regionalidade, ela vai diminuir, como às vezes acontece então, aí lá nos outros estados bota então, tão, aí vai diminuindo, tá bom? Outra coisa que é interessante são as variedades sociais. Essa variação só ocorre, né? Ela é percebida com grupos de diferentes classes sociais. Por exemplo, plantar, né? Bom, problema. Muitos falam bicicleta. Isso ocorre devido à variedade social. Às vezes um grupo social vai falar dessa forma, o outro grupo social vai falar de outra forma, tá bom? Variedades estilísticas, tá bom? São alterações da língua que ocorrem de acordo com o grau de formalidade. Isto é, a língua ela pode sofrer mudanças entre a linguagem formal e informal, tá bom? E já que aprendemos agora sobre as variedades linguísticas, chegou aquele momento especial, o resuminho da gente para você aprender tranquilamente. Vamos lá? Ou seja, vou colocar na tela para você ver. Veja a seguir as informações importantes. A linguagem formal e informal são duas variações linguísticas. A linguagem formal e informal, elas devem ser utilizadas em contextos diferentes. É necessário ter conhecimento da linguagem formal e informal para redigir um bom texto, tá bom? Volta para mim. Essa última é excelente. Você deve ser conhecedor da linguagem formal, sim, porque você precisa estar apto a diferentes momentos. Mas a linguagem informal também você deve ser conhecedor para aumentar a riqueza do seu vocabulário, tá bom, gente? Muito obrigado por estar aqui nessa aula com a gente. Te espero na próxima aula de língua portuguesa, tá bom? Até mais!